Análise combinatória. Vamos falar hoje de arranjo simples. Arranjos são agrupamentos em que a ordem dos seus elementos importam. Definição: dado um conjunto com n elementos distintos, os arranjos simples poderão ser formados com todos os n elementos ou com uma quantidade menor p de elementos desse conjunto. Ele é dado por a n de p a p igual n fatorial sobre n menos p fatorial. O que essa definição nos quer dizer? Significa que nós temos n elementos distintos, então nós temos um número total de elementos disponíveis e nós vamos agrupá-los de P a P, ou seja, vamos a um exemplo para conseguir entender um pouquinho melhor. Vamos supor que na nossa sala de aula nós temos 30 alunos. O N seria esse 30, que é o número total de alunos que nós temos. Agora, eu preciso de duplas, eu quero que façam duplas. Quantas duplas eu consigo obter nesta sala com 30 alunos? Então, quando eu falo em duplas, são 2 alunos agrupados, ok? E quando eu tenho essas duplas, eu tenho o valor do P, é uma quantidade menor do que o valor de N. Ou é igual a N, ou é um valor menor. E aí eu consigo verificar quantos arranjos, quantas formas eu consigo aí, quantas possibilidades eu consigo fazer esse agrupamento. Vamos a um exemplo. Dado o conjunto B, 1, 4, 6, 7 e 9. Quantos serão os possíveis números formados com 2 elementos de B sem repeti-los? E quais serão eles? Vamos à resolução. No enunciado, ele diz o seguinte: dado o conjunto B, 1, 4, 6, 7, 9, ou seja, esses são os elementos que são disponíveis para a nossa contagem. E ele diz o seguinte: quantos serão os possíveis números formados com 2 elementos de B sem repeti-los? Então, não pode haver repetição e nós vamos ter que fazer agrupamentos de 2 em 2. Logo, o valor de P será igual a 2. Fazendo uma contagem simples, utilizando o princípio fundamental da contagem, nós temos 5 possibilidades para o primeiro número e 4 possibilidades para o segundo número. Então, nós teríamos no total 20 possibilidades. Mas será que eu preciso fazer sempre destacar quais são os elementos? Não, eu posso ir direto ao cálculo utilizando a expressão. Após nós termos verificado quantos elementos no total nós tínhamos disponíveis e quantos elementos precisavam para cada agrupamento, nós conseguimos aplicar na formulinha de arranjo simples. A formulinha de arranjo simples é a nPAP igual n fatorial sobre n menos p fatorial. Nesse caso, o n é 5, o p é 2. Então, A5, 2A2 igual 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial. Primeiro, nós vamos desenvolver a subtração. A ideia é sempre deixar o fatorial por último. Então, nós temos A5, 2A2 igual 5 fatorial sobre 5 menos 2, 3. Então, 3 fatorial. A5, 2A2 é o mesmo que, agora nós vamos desenvolver o fatorial do 5 e o fatorial do 3. No caso do 3, como nós conseguiremos do 5 chegar até o 3 fatorial, nós vamos usar o processo de simplificação. Então, nós temos 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. 3 fatorial e 3 fatorial têm o mesmo resultado, por isso nós podemos fazer essa divisão. 3 fatorial seria 6, então 6 dividido por 6 é 1, o que não altera o nosso resultado final. Então, nós cancelamos o 3 fatorial com 3 fatorial, o que sobrou?
apenas o 5 vezes 4. Então, nós teremos A 5,2A2 igual 5 vezes 4. 5 vezes 4, 20 também. Então, nós podemos observar que nós podemos utilizar o princípio fundamental da contagem e podemos utilizar a formulinha. Tanto um quanto o outro, nós conseguimos utilizar. O que nós precisamos ter em mente para saber distinguir da combinação, né, o arranjo da combinação, é quando a ordem importa e quando a ordem não importa. Nesse caso, a ordem importa. Então, para arranjo, a ordem importa, ok? Então, nós temos aí, para este exemplo, tínhamos 5 números agrupados de 2 em 2. Então, nós temos 20 maneiras disponíveis de fazer essa combinação de números. Vamos a mais um exemplo. Em uma caixa foram colocadas 9 bolinhas numeradas de 1 a 9. Agora responda: quantas maneiras diferentes existem para se pegar 3 bolinhas dessa caixa sem reposição? B. Quantas maneiras diferentes existem para se pegar 4 bolinhas dessa caixa sem reposição? Aqui nós temos 9 bolinhas, numeradas de 1 a 9. Vamos à resolução. Na letra A, quantas maneiras diferentes existem para se pegar 3 bolinhas dessa caixa sem reposição? Então, novamente, preciso verificar os dados que eu tenho. Quantas bolinhas no total eu tenho disponível? Eu tenho 9, então N igual a 9. Quantas bolinhas eu preciso para realizar o agrupamento? 3 bolinhas, então o número de bolinhas por agrupamento é o P igual a 3. Vamos aplicar a fórmula. Então, A NPAP é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. A 9, 3 a 3, então 9, número total de elementos, 3, a quantidade de bolinhas que nós temos por agrupamento. Então, nós teremos 9 fatorial sobre 9 menos 3 fatorial. Realizo a subtração do denominador, então 9 menos 3, 6 fatorial. 9 fatorial sobre 6 fatorial, nós podemos levar o 9 até o 6 fatorial para que a gente consiga fazer o cancelamento. Então, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, para cancelar com quem está embaixo, que também é 6 fatorial. Cancelei 6 fatorial com 6 fatorial, sobrou apenas 9 vezes 8 vezes 7. Fazendo essa multiplicação, nós temos que o arranjo 9, 3 a 3 é igual a 504. Letra B. Quantas maneiras diferentes existem para se pegar 4 bolinhas dessa caixa sem reposição? Novamente, o número total de bolinhas disponíveis é 9 bolinhas, então N igual a 9. O número de bolinhas por agrupamento agora são 4 bolinhas, P igual a 4. Vamos ao cálculo. Arranjo 9, 4 a 4. Então, nós temos que 9 fatorial sobre 9 menos 4 fatorial. Fazendo novamente a subtração no denominador, então 9 menos 4, 5. Então, nós tivemos 9 fatorial sobre 5 fatorial. Do 9, vamos levar até o 5 fatorial. Então, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, para que a gente possa cancelar com o 5 fatorial que está no denominador. Cancelo 5 fatorial com 5 fatorial e sobrou para realizar o restante do cálculo. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Fazendo essa multiplicação, obtemos A 9, 4 a 4 é igual a 3.024. Portanto, quando nós utilizamos as 9 bolinhas, fazendo agrupamento de 4 em 4, nós temos 3.024 possibilidades de agrupamentos. Mais um exemplo. Dado o conjunto H igual B, C,
D, E, F e G, quantos serão os possíveis agrupamentos formados com 2 elementos de H sem repetir as letras? Mais uma vez, é importante colocarmos os dados que estão disponíveis no enunciado para facilitar a nossa resolução. Então, primeiro, ele disse que é distintos. Toda vez que aparecer a palavra distinto, significa que não pode haver repetição. Então, já precisamos estar em alerta. Os elementos disponíveis. Nós temos o conjunto H, B, C, D, E, F e G. Então, nesse conjunto H, temos disponíveis 6 elementos. Então, esse será um valor de N, é o número total de elementos disponíveis para nós. Precisamos agrupar de 2 em 2, então o número de elementos por agrupamento será 2, por isso, P igual a 2. Vamos à resolução. Arranjo 6, 2 a 2. Isso é igual a 6 fatorial sobre 6 menos 2 fatorial. 6 menos 2 é 4, então a 6, 2 a 2 é 6 fatorial sobre 4 fatorial. Como nós temos 4 fatorial no denominador e o 6 é maior, vamos levar o 6 até chegar no 4 fatorial. Então, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial. 4 fatorial sobre 4 fatorial podemos cancelar, porque quando eu faço a divisão, minha resposta é 1. Então, o que sobrou? 6 vezes 5. Então, eu sei que o arranjo 6, 2 a 2 é igual a 6 vezes 5. O arranjo 6, 2 a 2 é igual a 30. Portanto, para o conjunto H, nós temos 30 possibilidades de fazer agrupamentos 2 a 2, com 6 elementos disponíveis. Bom, galerinha, chegamos ao fim desta aula. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Aguardo um feedback de vocês. Se tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, estou aberta a ouvi-los. Então, bons estudos. Qualquer coisa, a Pro está por aqui. Um beijo grande, até mais!